Hoje, para você que não sabe, é o Dia Mundial do Orgasmo. Este é o assunto do nosso quadro de saúde. Roda a vinheta. Está com a gente, estamos recebendo hoje o sexólogo Heitor Henschel, que vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre o tema. Quer fazer a sua pergunta ao médico? Ligue para a gente pelo telefone 3477-9105, vou repetir, 3477-9105, você pode fazer a sua pergunta ao vivo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Pouca gente sabe, tem gente até, não sei, a gente brinca muito com a situação. O Luizinho, por exemplo, esqueceu, ele já nem sabia que era o dia do orgasmo, né? Ele já nem sabe o que é o orgasmo também, né? Já está bem esquecido, Luizinho, né, Luizinho? Que dificuldade, né, Luizinho? Pois parabéns, Luizinho, comemore hoje, comemore. Mas, doutor, é uma questão polêmica, porque as pessoas ainda têm uma certa dificuldade em falar sobre a relação sexual, sobre o prazer na relação sexual. Ainda é tabu, doutor? É muito tabu ainda, né? Pecado, vergonhoso, é nojento. Tem uma série de adjetivos que estão em cima de sexo. É impressionante o que a nossa cultura faz para deprimir, para colocar como uma coisa ruim o sexo. Eu tenho um número aqui, doutor, interessante. O estudo da USP de 2013 apontou que apenas metade das mulheres atingiam o orgasmo na relação sexual. O mesmo estudo indicou ainda que 1/3 delas sequer atingiu o clímax sexual na vida. Quais fatores levam a esse, além, né, dessa questão cultural? A mulher sofre mais do que o homem para atingir o prazer? Sim, certamente, certamente. É um ponto, é biológico, né? A gente tem que levar em conta isso aí. E para obedecer o segundo grande mandamento da biologia, que é de se reproduzir, que todo ser vivo se reproduz. E todos os machos, homem, cachorro, elefante, girafo, boto, baleia, o que vocês puderem imaginar, a exteriorização dos gametas masculinos é sempre acompanhada de prazer. E as fêmeas não. As fêmeas produzem os gametas de uma maneira interna que não tem nenhum tipo de manifestação prazerosa, a produção do gameta. Bom, então, para o macho, por exemplo, a cópula tem um prêmio que se chama orgasmo. E as fêmeas não. Quer dizer, uma mulher pode ser mãe de 10 filhos, criá-los, amamentar, criar, e sem nunca na vida ter tido sequer um vislumbre de prazer sexual. Não precisa ter. Não são coisas que não são ligadas. A gente vê mulher, eu não sei nem como é que eu tive filhos, doutor, se eu nunca tive prazer. Bom, não é preciso que uma coisa aconteça, né, com a outra. Elas caminham de maneira diferente. E é uma lástima que isso acontece, né? Que pessoas possam viver sem nunca ter tido uma sensação boa. Eu não sei por que elas falam isso, por que isso é bom? Eu nunca vi nada de bom nisso. Na realidade, é uma questão de educação, de saúde, de conversar, hormonal. Sim. A conversa, essa parte é interessante. Vamos fazer uma meia-culpa aqui, temos 3 homens, 4. O Luizinho está dizendo que parou no 4, que eu não conto, mas tudo bem, é a vingança do Luizinho. Mas vamos fazer o seguinte, ó, a nossa meia-culpa agora. O homem é um pouco egoísta nessa hora? Ele conversa com a mulher ou ele só pensa no prazer dele? Isso a gente pode dizer assim, a maioria deles. Nós temos que também ver que as coisas são um pouco diferentes. Sim. Né? O macho, de um ponto de vista geral, o homem inclusive, a finalidade dele é copular. Ele não está preocupado na descendência, nos filhos, em cuidar. As fêmeas não. As fêmeas estão preocupadas, elas usam os machos para se completarem, no caso da maternidade, para obedecer à reprodução. Então, o macho serve para a fêmea se completar. Então, um ponto de vista primordial, as fêmeas são muito mais importantes que os homens, né, que os machos. Isso eu já sabia. Né? Isso, sem dúvida alguma, né? Tanto que é verdade que um homem pode morrer no segundo seguinte à ejaculação, porque ele é absolutamente
é dispensável. E a fêmea não, a fêmea que fica Sim. gestando, vai parir, amamentar, criar, educar, e consegue. Um homem não faz isso, né? Bom, então, do ponto de vista da coisa assim, o macho tem que copular. Essa é a obrigação dele. E da fêmea, a obrigação é escolher o melhor macho capaz de melhorar a espécie. Aí, no caso, nós, seres humanos, estamos incluídos nisso também, né? Sem dúvida. Evidente. Agora, doutor, ainda nessa perspectiva, analisando as mulheres, por exemplo, a relação, por exemplo, a dor durante o sexo, outros fatores, um desconforto, qualquer tipo de desconforto, isso pode levar a mulher a uma redução do desejo, o apetite sexual? Certamente. O que deveria ser uma coisa prazerosa, uma coisa boa, gostosa, deixa de sê-lo, deixa de não ser nada. Absolutamente não tem prazer algum. Mas também não tem dor, não tem nada. Mas aos pouquinhos começa a vir a dor. E no momento que começa a chegar a dor numa coisa que era para ser boa, passa a ser uma evitação. E cada vez mais evita. Quer dizer, por que eu vou me envolver em alguma coisa que é desagradável, que é dolorosa? Eu não quero saber disso. Bom, então evita cada vez mais e chega a um ponto que a sensação de viver passa a ser assim, extremamente desagradável. Então a mulher não quer mais saber de relação sexual, não sei por que isso que é bom. E as questões não são emocionais, elas são absolutas. Vamos dizer assim, tem algumas coisas emocionais, mas a imensa maioria, a gênese é orgânica. Quer dizer, é alguma lesão, alguma deficiência relacionada aos genitais. Agora, no caso do homem, ele também, em certo momento da vida, pode perder. O famoso garanhão pode se tornar, né, mais manso e não ter mais um apetite sexual? Certamente, né? Todos nós todos nós aqui já fomos criancinhas, né? E espero que todos sejamos bem velhinhos, né? A maneira que a gente tem de não ficar velho é morrer cedo, morrer jovem. E à medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo a capacidade de se reproduzir. Ou seja, a reprodução acontece só numa determinada etapa da vida. Na mulher é bem marcado, né? Quando começa a ovulação e quando termina a ovulação. O homem não, ele pode ter um período mais longo, ainda ser capaz de produzir gametas. Pode ser filhos com idade bem avançada. Mas diminui a capacidade de fecundar, diminui a capacidade de ter relação. Isso é da velhice. À medida que a gente vai envelhecendo, vai perdendo essas capacidades. Vamos tendo outras deficiências, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência dos ossos, deficiência sexual. É normal que a gente tenha isso. Né? Faz parte da nossa... Era evolução até um determinado ponto, agora é involução. Né? Até que a gente morre, pronto, desaparece. Agora, bom, a gente tem também acompanhado, quando a gente analisou primeiro as questões culturais, religiosas, a gente tem acompanhado uma certa, digamos assim, uma certa transformação, especialmente no pensar das mulheres. Mulheres cada vez mais assumem postos de independência e buscam tudo que elas sempre gostariam de ter e que, num determinado momento da nossa sociedade, foram reprimidas. Isso mudou culturalmente? Quem hoje procura e se preocupa mais com o prazer no sexo? Está equilibrando essa procura por melhorar a sua vida sexual? É uma colocação muito interessante, muito importante. Vamos dizer assim, sexo é uma coisa que deve ser feita a dois. Sim. Bom, e a complicação dos dois é igual. Né? Tanto masculino como feminino, homem e mulher têm dificuldades da mesma proporção. Acontece que os homens que têm dificuldade, eles engolem em seco, eles não levam adiante as suas dificuldades. Eles não falam com um amigo, pô, está acontecendo um problema comigo, ele não fala isso aí. As mulheres não, as mulheres conversam entre si, elas não têm, eu não sei o que está acontecendo comigo, já faz mais ou menos uma semana, mesmo um ano que está me acontecendo isso, eu não sei bem o que tem acontecendo. Então, externam com mais facilidade. E depois tem assim, na comunidade existem profissionais mais aptos para tratar as mulheres do que profissionais para tratar os homens. Como assim, o ginecologista deve ser o médico da mulher. E dentro de uma consulta ginecológica tem o aspecto sexual. Embora muitos ginecologistas, eu sou ginecologista,
não conversam isso com seus clientes, não conversam. E quem trata as dificuldades do homem é o urologista. Sim. Né? Que alguns lidam realmente com esse problema e outros também não querem saber disso. Então o homem vai ficando quieto, ele não fala, ele não passa a viver um mundo cada vez mais interior, não se fala de sexo, sexo não, e fim de linha. E termina, morre, sem ter, vamos dizer assim, tido a chance de tratar uma dificuldade que poderia ser tratada. Sim. Agora, no caso do prazer, hoje a gente também vive uma transformação cultural, né, especialmente na relação sexual entre homem e homem, mulher e mulher. Isso tem também contribuído para que se chegue mais ao orgasmo, na medida em que as preferências... As dificuldades sexuais dos homoafetivos também é igual. Sim. O mesmo problema que leva, tem do jovem, o velho é igual. Esses problemas são iguais, não tem diferença. Acontece que, por exemplo, hoje está sendo, vamos dizer assim, mais colocada que existem essas pessoas, que existe esse tipo de circunstância e que possam ter também algum tratamento. Isso existe, não dúvida. Mas eu não falei uma coisa que me Por faltou. favor, doutor. A primeira pergunta que tu falasse, se as mulheres hoje têm mais ou não, realmente mudou muito. E quem fez o marco bem divisório é a pílula anticoncepcional. No momento do surgimento da pílula da anticoncepção, tirou-se da mulher a obrigatoriedade da reprodução. Quer dizer, transou, engravidou. Não, agora não pode ter relação sem o risco de uma gravidez. No momento que não tem mais o medo da gravidez, não tem mais o risco da gestação, então passa a ser, vamos dizer assim, capaz de usufruir da vida sexual. E podendo, então, tendo uma vida prazerosa, por que não tê-lo? O que está acontecendo que eu não tenho? E aí, então, a busca do atendimento. E isso, então, mudou a sociedade, as mulheres donas do seu nariz, quer dizer, elas têm emprego, elas não precisam se sujeitar àquele imbecil, aquele cafajeste, aquele ordinário que mora, que sustenta. Elas, não quero mais saber, eu ganho, vai embora também, ou caio fora. Sim. Né? Não precisa mais. Antes, não, era uma sujeição, que ficavam presas àquilo, era o domínio do homem, porque ele que providenciava a comida, o teto, a parede, o chão, etc. Agora não, quer dizer, ela tem o domínio. Sim. Casamento mais velho, hoje as moças casam com 25, 30 anos. Há alguns anos, uma menina de 17 anos era noiva, casava com 18. Casava virgem. Né? Sim, a virgindade. Também. Também era uma outra coisa. Aliás, nós, aqui latinos, que temos esse tipo de cultura, porque os europeus do norte, lá não tem, nem penso para a cabeça dele uma coisa dessa, da virgindade, a coisa... Doutor, eu preciso fazer uma última pergunta e eu acho que dá para a gente resumir algumas coisas importantes a respeito do sexo. O senhor vai dizer se eu estou errado ou não, mas o principal órgão sexual é o cérebro. Certamente. Certamente. Mesmo com pílulas hoje, como a gente falou, como Viagra, por exemplo, que ajuda na disfunção erétil, o cérebro é que comanda. Sim, é o desejo. cérebro que comanda, não tem dúvida alguma. Né? O cérebro atrai, afasta, cria circunstâncias, destrói outras circunstâncias. Não, é o cérebro, sem dúvida alguma. Mas, para que o cérebro funcione, é preciso que tenha alguma matéria-prima. É preciso que tenha alguns determinantes. E quem faz a matéria-prima para o cérebro funcionar são os hormônios sexuais. E eles são produzidos pelo testículo e pelos ovários. Tirando-se os testículos e ovários de uma pessoa, de qualquer animal, as coisas sexuais começam a desaparecer e desaparecem. Absolutamente. Então, o que uma pessoa teria uma visão de ver uma cena bonita sexual e se interessar, a pessoa que não tem hormônio não tem absolutamente nenhum tipo de interesse. Então, a gente vê, por exemplo, mulheres veem novela, casais se beijando, se abraçando, e elas não sentem absolutamente nada. Ao contrário, sentem até uma espécie de... não sei o que é isso. Não interfere em nada. Porque lhes faltam hormônios estimulantes sexuais, que são produzidos pelos testículos e ovários.
Bom, por favor, quer concluir? O que cabe a gente também... O que devemos fazer para... O que devemos fazer? Isso. Se dar conta de que a vida sexual é uma vida muito importante, ela é bonita, sim, ela é saudável, ela pode ser duradoura, pode ser muito boa, desde que a gente tenha condições. Quer dizer, se eu não enxergo bem, eu vou usar óculos. Se eu tenho problema dentário, eu vou botar uma prótese. Claro. Audição, vou botar Se tem problemas na origem sexual, tem que colocar, repor o que a natureza fez com que perdesse, desaparecesse. E criar também circunstâncias boas, né? Por isso que existem os profissionais que fazem esse tipo de atendimento. Tá certo. E aqui está um deles e eu quero agradecer a disponibilidade de estar aqui com a gente, passando essas informações e que as pessoas possam comemorar, não só hoje, o dia do orgasmo, mas né, doutor? Pelo menos. Bom, quero agradecer, então, a presença do doutor Heitor Hentschel. Seja bem-vindo e, por favor, volte em outra oportunidade, porque eu tenho certeza que o assunto interessa muita gente, além do Luizinho. Tá bom, doutor? Obrigado, muito obrigado.